Pois é, 2025 tá aí e com ele os novos problemas. Nós aprendemos a ser otimistas e sempre que passa o ano nós torcemos e esperamos que as coisas melhorem. Mas, meus irmãos, isso fica difícil de acontecer quando as mesmas pessoas continuam nas lideranças, implementando uma agenda e não são pessoas simples como eu e você, são simplesmente os mais poderosos do mundo e que detêm um verdadeiro monopólio nas suas próprias mãos e têm forte influências nas autoridades do mundo. A grande verdade é essa. Fica difícil até de falar de alguns assuntos, como esse, por exemplo, que foi dica do nosso querido irmão Gustavo Castro, né? Onde aqui na matéria do R7 você pode ver eles mesmo falando aqui, ó. Eles, né, essa organização aqui, monitora infecção viral que tem sobrecarregado hospitais na China. A mídia local atribuiu o recente surto a um problema pouco conhecido chamado metapneumovírus humano. É uma matéria de 4/1/2025 e como eu já sei que você está para lá de interessado e realmente deve estar e não há tempo a perder, pega agora mesmo para relembrar os velhos tempos, o suco de pitanga e o sanduíche de queijo e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Uma infecção viral tem sobrecarregado hospitais na China. 5 anos depois do surgimento daquele terrível problema, a Organização Mundial de Saúde monitora os casos com preocupação. A notícia se espalhou depois que vídeos publicados nas redes sociais mostraram hospitais lotados de pacientes com máscaras e pais carregando crianças em longas filas. A mídia local atribuiu o recente surto a um problema pouco conhecido chamado metapneumovírus humano, que provoca sintomas semelhantes aos da gripe. E aqui encerra já a porcaria e lixo de matéria da mídia. Olhando algumas reportagens, o que eu pude ver é que eles esconderam o máximo possível e, segundo o governo chinês, isso aqui não é nada demais, simplesmente está frio na China e por causa dessa frente fria é normal que casos de pneumonia aconteçam com muito mais intensidade. Então, os hospitais estarem lotados como nunca antes, apenas na época da pandemia, não é nada demais, segundo o próprio governo chinês. Eles não passam qualquer dado, a mídia é controlada com a mão de ferro e você e eu temos que acreditar nisso. É terrível falar disso aqui, a gente se sente uma porcaria, né? Porque as plataformas como o YouTube censuraram qualquer informação, qualquer dúvida. Se você simplesmente colocar essa organização em dúvida, seu vídeo já está em desacordo com as regras deles. Então fale, mas fale somente o que eu deixo, fale somente o que eu quero. Todo mundo sabe o que realmente aconteceu. Nós tivemos o próprio descobridor, né, que infelizmente faleceu aos 89 anos, logo após jogar essa bomba, né? O Luc Montagnier, ele chegou a falar o que realmente era aquele problema que nós enfrentamos, que o mundo todo enfrentou. Ele disse, nas palavras dele, ele disse bem claro, é uma fusão, né, de um problema que existia para morcegos com alguns elementos do vírus da AIDS. Ele que foi o descobridor do vírus da AIDS. Então ele falou abertamente, né, na opinião dele, de um grande médico, de um grande especialista, e falou por que não poderia ser como eles queriam que você acreditasse que era. Ponto. Nós fizemos vídeos aqui, esses vídeos foram derrubados. Eu passei um bom tempo de molho, né? Vocês devem lembrar disso. Eu passei um bom tempo de molho também, né? Por ter me atrevido a divulgar isso. O especialista acabou falecendo, né? De maneira também duvidosa. É sempre assim, quando a pessoa começa a falar demais o que o sistema não quer que você fale, ainda mais tendo a posição que ele tinha, acabou que ele veio a falecer. E é sempre assim nos casos. Você acaba tendo uma vida curta. Ou você adoece gravemente de um problema que você nem sabia que tinha, né? Ou acontece um acidente e, enfim, a pessoa se cala do mesmo jeito ou de uma forma ou de outra. Então já é um modus operandi do sistema. Também a mídia começou a difamá-lo, né? A gente vê todas as características das mãos do Deep State, literalmente trabalhando, né? A gente viu a mídia o difamando, dizendo que ele descobriu sim, ele ganhou o prêmio Nobel da ciência, né, por ter descoberto ali o vírus da AIDS. Muita gente dizia até que não existia, e ele foi o cara que descobriu mesmo, provou, né? Então, esse mérito dele foi tirado, já disseram que foi a assistente que trabalhou mais do que ele. Olha, o assistente dele trabalhou mais, então por que ela não ganhou o prêmio Nobel? Porque foi ele. E se ela era assistente, é óbvio que o cara que era o cabeça, né?
E isso não teria nem lógica a ser falado, mas era importante queimar ele, tirar esse mérito dele todo, né, dizer que ele não é tão inteligente assim, não era tão inteligente assim. E por que essa raiva toda do sistema dele? Né? O que esse homem fez, um homem que ajudou tanto a ciência? Ele simplesmente disse a verdade. Ele disse, olha, esse problema aí ele não tem como, né, ser como estão dizendo que é, né? Enfim, a gente também mostrou uns documentos, uma parceria feita entre o próprio governo americano na época e o governo chinês, né, para o desenvolvimento de uma certa coisa. E é isso, meus irmãos, é isso, né? Chegamos a esse nível onde não se pode mais falar, né, onde as palavras realmente são tratadas como algo terrível, algo que precisa ser escondido, aprovado. Chegamos à ditadura, né? Então, hoje, a gente ainda torce e luta, né, para que as redes sociais sejam livres, mas já tendo plena consciência que isso aqui já ficou muito parecido com a mídia. Já ficou muito parecido. Você tem bolhas, você tem canais hoje que não podem mais crescer, né? Tem assuntos que não podem ser tocados, tem pontos de vista que não podem ser passados, comportamentos não podem ser criticados e por aí vai, né? E você pode imaginar, e pegando aqui o Brasil como exemplo, né, você pega aquela quantidade de parlamentares ali. Cada homem daquele ali, ele gasta mais ou menos dos cofres públicos por mês na faixa de R$500 mil. Despesas como o plano de saúde que a gente paga, os funcionários deles, cada um pode ter uma porrada, né, os deputados podem ter uma porrada de assessores. E quando você vai ver, é na faixa aí de R$500 mil cada um. Aí você olha para aquela quantidade, basta ver as votações quando tem, aquela tuia, né, de gente ali, literalmente votando e criando coisas o tempo todo contra o povo, né? E por incrível que pareça, ainda quando vem da mão deles é menos ruim do que quando vem dos nossos deuses, né? Que nem o migué, né, como a gente fala aqui no Nordeste, nem o migué precisa fazer, né? Nem o faz de conta precisa fazer, nem colocar máscara precisam usar, né? Mas já eu vou colocar um vídeo para vocês mostrando claramente o que está acontecendo hoje, né, onde o cidadão teve a sua casa invadida e ao reagir, né, ao entrar em confronto com os bandidos usando as próprias mãos, o cara que ficou preso e os caras voltaram de novo e assaltaram a casa dele, né? Porque é isso que acontece, meus irmãos, quando você tem representantes não do povo, mas muitas vezes do próprio crime organizado. Então as leis arbitrárias, elas vão sendo criadas, elas vão sendo construídas e a própria população só sente quando acontece com ele. É aquele exemplo que a gente dava, sabe? Você diz, vou levar aqui os pedreiros. E o cara pensa, o pedreiro, não sou pedreiro, não tem ninguém na minha família que é pedreiro. Aí o cara diz, agora eu vou levar os carpinteiros. E o cara pensa, eu não sou carpinteiro, eu não mexo com isso. Agora eu vou levar os repórteres. Mas eu não sou repórter, não tem ninguém repórter. E vai levando todas as classes até chegar nele. Até porque quando o Estado ele é trazido para o debate, quando ele é chamado para resolver o problema, ele não cria, né, uma lei específica para a categoria. Ele cria contra o próprio cidadão, né? Mas você vê o tempo todo o povo dizendo, isso devia ser feito assim, isso devia ser proibido, devia ter uma lei. O próprio povo pede isso. E quando o povo pede isso, ele não vê que ele está pedindo, exigindo que seja criado contra ele próprio. Então um assunto desse de extrema relevância, esse mal aí que está sendo dito, família, ele pode ser a nova, sabe? Aquele mal terrível, de novo, com outra forma, com outros sintomas. E a mídia faz uma matéria porca aqui, com pouquíssimas informações, justamente porque eles querem abafar esse caso. Por eles nem falavam aqui, só que fica muito chato. Por quê? Porque tem as redes sociais. Eu vou falar disso, outros vão falar disso. Então, a mídia não pode dizer, não, a gente não vai tocar no assunto, porque aí fica escancarado. Então faz uma matéria com 4, 5 linhas ali e dane-se. Para todos os efeitos, quando acontecer, se acontecer, e tudo indica que sim, né? Até porque você vê que o Donald Trump, ele tem muitos planos aí, né? Muitíssimos planos para devolver a economia americana para o topo. Algo precisa ser feito. Até porque a maioria das propostas deles você já sabe qual é. É sobretaxar principalmente, né, produtos do dragãozinho vermelho aí. E o que melhor seria, né, do que um novo problema global que impedisse essas ações do Donald Trump, já que estaríamos todos enfrentando um novo problema. Eu só estou especulando, não estou dizendo que isso vai acontecer. Mas se você for ver do ponto de vista estratégico, meus irmãos, isso que eu estou falando faz muito sentido. E obviamente justifica, né, as ações que precisarão ser tomadas ou não tomadas.
né? Você pode até não gostar, né, de Donald Trump e nem tão pouco do próprio Bolsonaro aqui no Brasil, mas a grande verdade é que eles perderam muitos votos, né, graças à narrativa da mídia, que os culpou. Olha, esses 15 milhões de pessoas aí que faleceram pelo mundo, boa parte foi culpa da negligência, do negacionismo de Bolsonaro e de Trump. Vocês lembram dessas narrativas, né? Os caras praticamente levaram a culpa de tudo. Isso fez porque jamais, em condições normais, teria acontecido o que aconteceu com os dois, né? A gente, para entender o problema, meus irmãos, a gente precisa parar para pensar sem ver lados. Vamos pensar no que aconteceu e nas consequências do que aconteceu. E aí a gente chega o mais próximo possível da verdade, né? De acordo com o que a gente tem nas mãos. Enfim, meus irmãos, é isso. Agradeço a cada um de vocês que nos prestigia aqui com a sua presença. Mais uma vez eu reforço que você deve aproveitar bem os seus momentos, principalmente de folga, né? Se você tem aquela vontade de visitar os seus parentes, faça isso, porque, meus irmãos, as propostas que estão sendo feitas, as pautas da agenda que ainda faltam ser implementadas e estão atrasadas, não são nada boas. É preciso vir um caos terrível para em seguida vir a ordem. Então, nós estamos tendo uma paz, né? Embora a situação no nosso país esteja ruim, mas é por pura incompetência. Ainda a coisa, quando começar a ser movida, as peças globais sendo movidas, aí sim é que nós vamos ver o que é realmente o caos. Então aproveite o que você pode aproveitar hoje e talvez não possa amanhã. Eu tenho dito isso sempre. Lembrando a vocês que o nosso diário ainda está disponível lá na Hotmart, 10 vezes sem juros. Não sei até quando eu vou poder manter assim, mas por enquanto está em 10 vezes sem juros, tá certo, meus nobres? Deixar o link aí na descrição do vídeo, o velho diário do Davi, 10 vezes sem juros lá na Hotmart. Todo o conhecimento sobre a paranormalidade, sobre os fenômenos sobrenaturais, como agem as entidades espirituais, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fique com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!